Bom dia, meus amados irmãos. Graças a Deus, mais um domingo onde nós podemos celebrar a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte. No Salmo 107, o salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diante desta grande verdade, deste convite, fiquemos de pé para fazermos nosso voto, recebermos do Senhor a sua saudação nesse culto solene aqui na Congregação Reformada de Caruaru. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Receba do Senhor a sua saudação. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós hoje teremos uma pregação da Palavra de Deus. Vamos abordar o assunto que o Catecismo de Heidelberg, no dia do Senhor 15, ele resume. Então nós vamos falar sobre o padecimento de Cristo. Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, nos diz o credo apostólico, e nós estaremos abordando este artigo do credo apostólico com uma pregação baseada na palavra de Deus, que é o fundamento da proclamação do Evangelho. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 23. São Lucas, capítulo 23. Versículos 13 até o 25. Jesus, outra vez perante Pilato, diz a epígrafe do texto. Então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhe o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou à vontade deles. Agora,
carta do apóstolo Paulo, mais um texto em Gálatas, capítulo 3. Abra a sua Bíblia mais uma vez em Gálatas, capítulo 3. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Quando lemos, lembremos que estamos lendo a Santa Palavra de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Agora, irmãos, que lemos a Santa Palavra de Deus, podemos ver a doutrina deste assunto resumida num dos nossos documentos, no Heidelberg, Catecismo, dia do Senhor 15. Diz assim: o que você confessa quando diz que ele padeceu? Diz o seguinte a resposta: durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como o único sacrifício de expiação, Ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Pergunta 38. Por que ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? A resposta é a seguinte: embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus, que haveria de cair sobre nós. Pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? A resposta é sim. Por causa disto, tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim. Pois quem era crucificado era maldito de Deus. Então vamos rogar a Deus mais uma vez, iluminação do seu Santo Espírito. Oremos. Ó Senhor Deus, obrigado por termos lido a Tua Palavra, onde vemos o Teu Filho diante de Pôncio Pilatos sendo julgado. Pedimos, ó Pai, que possamos aprender um pouco mais deste assunto doutrinário, deste ensinamento tão importante para a vida da igreja, que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Sê conosco nesse momento, nos iluminando, nos dando da Tua graça, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amada igreja, o Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos nesta manhã o Catecismo, ele está tratando sobre Deus o Filho e a nossa redenção. É um dos assuntos gerais desta parte que nós lemos nesta manhã. Aqui nós estamos no 4º artigo do Credo Apostólico. O Credo Apostólico tem 12 artigos, onde acreditava-se que foram os 12 apóstolos que haviam escrito esse credo, por isso tomou o nome de Credo Apostólico e também por ter 12 artigos. Mas isso não pode ser comprovado na história da igreja. Este 4º artigo diz ou fala sobre o padecimento de Jesus Cristo. Ele usa a seguinte expressão: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E é importante nós estarmos atentos para os ensinos que vêm da Palavra de Deus. Claro que quando as igrejas usam o catecismo, não é que elas estão colocando o catecismo acima da Palavra de Deus, mas é como uma cerca para que o que está ruim não possa entrar dentro da igreja. Isso traz proteção doutrinária e também
quem está dentro mantém a pureza doutrinária da palavra do Senhor. Então, o catecismo é uma forma de ensinar verdades bíblicas através de perguntas e respostas. Então, foi usado na história da igreja como um livro de catequese, como um livro de discipulado, o próprio credo apostólico. Na história da igreja, sempre nós vamos observar grandes homens de Deus escrevendo comentários sobre o credo apostólico. E é um dos pilares do catecismo de Heidelberg. Os catecismos, geralmente, eles possuem, se nós podemos dizer, 3 grandes estruturas em seu arcabouço. Primeiro, nós podemos dizer a questão da oração do Senhor Jesus Cristo, onde nós temos algo falando sobre a petição. Aqui, vemos também a questão do credo, com os 12 artigos. E, por último, os 10 mandamentos sendo explicado. Então, durante o ano, a Igreja do Senhor, ela é alimentada com os ensinos acerca da oração do Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. Nós somos ensinados acerca da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e doutrinariamente também acerca dos artigos do credo da fé cristã. Então, todo ano estamos sendo fortalecidos na palavra de Deus. Os catecismos não são infalíveis, inerrantes, eles estão abaixo da palavra de Deus, porém, eles ecoam as verdades e os ensinos resumidos na santa palavra do Senhor. Por isso que nós somos reformados, sola Escritura, só a palavra de Deus é a nossa autoridade. Mas isso não quer dizer que nós não possamos aprender ou estudar o assunto que está no catecismo, porque ele está resumindo algo que vem da palavra de Deus. Não é algo da mente de homens, não é algo que foi inventado por homens, mas é algo que está na palavra de Deus. Nesta frase, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Isso não é uma invenção, mas é um fato na história. E nós podemos observar este grande acontecimento no livro de Lucas, como nós lemos nesta manhã. Então, é a partir da palavra de Deus que nós podemos ter este grande ensinamento. Quando nós lemos na palavra de Deus sobre o padecimento do nosso Salvador, devemos ter em mente que Cristo está seguindo o seu estágio de humilhação. Cristo teve 2 momentos. Um momento de humilhação, ressuscitou, e um momento de exaltação. É como o formato de um V na nossa mente. Ele desce dos céus e vai até a parte mais baixa da terra através do seu sepultamento, mas depois ele ressuscita e assenta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas este artigo, ele está mostrando o estágio de humilhação que começou com o seu nascimento da Virgem Maria. Conforme o dia do Senhor 14 diz, que ele herdou dela esta substância e vai até a sua morte. Então podemos perguntar, o que significa esta humilhação? O que significa padecer sob ou debaixo do poder de Pôncio Pilatos? Por que ele teve que passar por esse julgamento? E o que esse julgamento tem a ver conosco hoje aqui, nesta manhã? Como cristãos, precisamos saber o significado destas palavras que nós confessamos todos os domingos. No culto vespertino, nós estamos geralmente citando, confessando a nossa fé. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, nós não podemos confessar a nossa fé de uma forma rotineira, monótona, vazia de conteúdo, de significado, pois não entendemos muitas vezes o que significa padecer sob Pôncio Pilatos. Será que trata só de uma morte física? Sendo assim, ouça a pregação da palavra de Deus com o seguinte tema: Cristo foi condenado, sendo inocente, para nos livrar do julgamento de Deus. Cristo foi condenado sendo inocente para nos livrar do julgamento de Deus. Meus irmãos, alguns grupos no passado, na história da igreja, acreditavam que Jesus
não poderia sofrer. Eles diziam que Jesus, por ser Deus, por ter uma natureza divina, ele não podia sofrer, mas ele simplesmente passou por passar como se fosse uma encenação, como se fosse uma espécie de teatro, mas que de fato ele não sentia nada quanto ao sofrimento. Esta visão é errada, porque exalta a natureza divina e separa a sua natureza humana, o seu sentimento, a sua carne, o verbo que se fez carne. Então, se Cristo não sofreu de forma alguma, podemos parar de pregar nesta manhã, porque não há solução para os nossos pecados, nem para os nossos problemas. Cristo não poderá nos salvar de forma alguma, e nós estamos todos perdidos. Então, esta visão é uma visão anticristã e herética, porque o Senhor Jesus, de fato, ele sofreu. O sofrimento de Cristo é uma das principais doutrinas e pilares da pregação do Evangelho. Agora, quando nós falamos em sofrimento, é comum, geralmente, a nossa mente ser levada logo para a cruz do Calvário. E muitas vezes os filmes que passam na televisão, as novelas, documentários, geralmente vêm na nossa mente quando se fala em sofrimento, e aquele exagero, aquelas coisas enfatizando o sofrimento físico de Cristo. Mas, nesta manhã, devemos lembrar que ele sofreu em todo o tempo em que viveu. Nossos documentos dizem que ele sofreu em todo o tempo em que viveu sobre a terra. Então, não é só o sofrimento pendurado na cruz, mas durante toda a sua vida. Isso começa, meus irmãos, com o primeiro passo da sua humilhação, a sua encarnação. Depois, com o seu desenvolvimento e com o seu crescimento. Agora, é claro, especialmente no final de sua vida, foi na cruz onde nós vimos o clímax desse grande sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento começa com a encarnação, por exemplo. Muitas vezes nós não nos paramos para pensar que o Criador dos céus e da terra, Cristo, assentado num trono de glória, rodeado de anjos, de seres celestiais, deixou este lugar, os céus, para vir à terra, assumindo a natureza humana, se fazendo carne, como diz João 1,14. A encarnação, meus irmãos, é um ponto do sofrimento do Senhor Jesus Cristo por nós. Não só a encarnação, mas as tentações, as investidas do mundo, do diabo contra ele, também faz parte do seu sofrimento. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele, sendo tentado, soube o que é padecer, então pode socorrer a mim e a você quando somos tentados. Este Cristo morando com seus irmãos, nos diz a Bíblia, que muitos deles zombavam, eram incrédulos, não acreditavam. Então, incredulidades, zombaria, traições do próprio Judas, perseguições dos líderes religiosos, fome, sede, angústias no jardim do Getsemane, tristezas profundas, dores, rejeições, abandono pelos seus discípulos, a própria morte. Todas essas coisas apontam para a doutrina bíblica do sofrimento do nosso Salvador. Cristo foi condenado sendo inocente para nos livrar do julgamento
de Deus. Seus sofrimentos não foram só físicos, mas foram também sofrimentos espirituais. E muitas vezes, devido ao que passa na televisão, no teatro, as pessoas se esquecem desse detalhe. O nosso documento que lemos nesta manhã diz que ele sofreu no corpo e na alma. Isso está na Bíblia, isso é a palavra de Deus. Minha alma está angustiada até a morte, diz ele no Getsemane. Por isso que ninguém neste mundo poderá sofrer o mesmo sofrimento que Cristo suportou. Não há ninguém. Porque as pessoas poderão sofrer fisicamente, mas espiritualmente jamais alguém conseguirá sofrer como Cristo sofreu. Corpo e alma. Então, pouco filme produzido por Hollywood pode passar esta profundidade do sofrimento espiritual do nosso Salvador. Então, amados irmãos, o sofrimento do nosso Cristo foi tão profundo que nenhuma mente humana poderá esquadrinhá-lo. Ele simplesmente satisfez a ira de Deus contra o pecado. Veja, o pecado afetou-nos. E não só afetou a mim e a você no aspecto físico, mas também a nossa alma. Entende agora porque Cristo tinha que também sofrer na alma? Se ele não sofresse na alma, ele não poderia redimir o homem completamente. Ele sofreu de forma física, mas também na alma. Por isso que nós confessamos na doutrina reformada, apelidada de reformada, a doutrina da depravação total. Ou seja, o homem, ele não foi só afetado fisicamente, mas espiritualmente, na parte material e imaterial. A sua obra, a obra de Cristo, foi tão poderosa que ela tem poder de salvar toda a raça humana. O poder desta obra, porém, a aplicação dela, a efetivação dela, é para os eleitos do Senhor, é para os eleitos de Deus. Cristo, ele não poderia morrer degolado pela multidão. Alguém poderia pensar, por que não degolaram Jesus? Por que Cristo não foi assassinado? Por que a multidão não pegou e passou uma lança, uma espada sobre ele, assim ele morreu, por seus inimigos? Porque seria problemático para nós hoje escapar do juízo de Deus. Cristo teria que ser morto, mas antes de ser morto, ele teria que ser sentenciado por uma autoridade na terra, que era um juiz. Era necessário que ele fosse julgado. Cristo passou por 6 julgamentos, 6. 3 romanos e 3 judaicos. Mas nesta manhã estamos frisando o julgamento de Pôncio Pilatos. E vemos 2 coisas importantes para a nossa fé. Primeiro, Pôncio Pilatos, ele era alguém revestido de autoridade. A autoridade de Pôncio Pilatos não era dele, vem do próprio Deus. O próprio Cristo diz que nenhuma autoridade tu terias se não viesse do Senhor. Nós vemos isso em João, capítulo 19, versículo 10, por exemplo. Paulo, escrevendo para os cristãos em Roma, no capítulo 13, vai dizer que os magistrados são ministros de Deus, são autoridades constituídas por Deus, sendo justo ou não, isso é outra questão, mas quem deu poder e autoridade foi Deus que delegou aos juízes. Veja que a princípio, o juiz Pilatos, o que iria julgá-lo, queria soltar a Jesus Cristo. Mas se ele soltasse a Jesus Cristo,
teria problemas com César, imperador romano, pois que Jesus se dizia que ele estava se levantando contra César, querendo ser um rei. Então, se Pilatos vai e solta Cristo, ele ia ter problema com César. Porém, Cristo é julgado, crucificado, morto. Antes de ser condenado, o próprio juiz diz: não vejo nele crime algum. O réu, meus amados irmãos, é possuído de extrema inocência. É esta inocência lá na frente que vai ser creditada na nossa conta. Em nosso lugar, em nosso benefício, em nosso favor. Então, este juiz está dizendo: não vejo nele crime algum. Diante de todos, a inocência de Jesus Cristo foi declarada. Neste segundo Adão, não havia pecado, não havia condenação. Ele era justo, sem mácula, nem dolo algum se achou em sua boca. Se ele fosse culpado por apenas algum crime, ele seria desqualificado para ser o nosso Salvador. Se ele tivesse cometido algum crime, Cristo não poderia ser o seu Salvador, pois ele seria o igual a você, o igual a nós, em pecado também. Mas quando ouvimos essas doces palavras, vinda de um tribunal, algo estruturado, da boca de um grande líder, de um juiz terreno, nós podemos então já nos alegrar, pois ali temos o nosso substituto. Temos um substituto a um passo da morte, que é belo em santidade, que é cheio de inocência e que de fato está qualificado para carregar os seus e os meus pecados, para assumir a minha e a sua culpa. Ele não era maldito, mas como disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Gálatas, ele se fez maldito em nosso lugar. Outra coisa que podemos observar nesta doutrina tão bela da palavra de Deus é que, ao ser condenado, há um sentido tão profundo por detrás do tribunal terreno. É como se um grande tribunal branco e ardente em ira e em juízo contra o pecado da humanidade estivesse ali em Cristo, sentenciando ele. Os pecados que nós pedimos perdão nesta manhã, neste tribunal, recaíram sobre Cristo. Ele assumindo o nosso lugar, ele assumindo o seu lugar, o meu, o nosso. Então, amados irmãos, na verdade, Cristo, ao ser condenado por Pilatos à morte, ele estava recebendo a sentença de um julgamento muito maior, de um julgamento de Deus sobre ele. O tribunal de Pilatos estava sendo só um instrumento, um meio do grande tribunal de Deus para punir os nossos pecados em Cristo Jesus. A sentença do julgamento de Deus estava sobre ele. Cristo foi condenado sendo inocente para nos livrar do julgamento de Deus.
Na verdade, meus irmãos, Cristo, ao ser condenado por Pilatos, ele estava, de fato, recebendo o julgamento de Deus sobre ele. Pois, afinal de contas, alguém tinha que ser condenado dentro de um processo judicial. A sentença tinha que ser emitida, tinha que sair. Condenação. Esta sentença foi para o nosso amado Salvador Jesus Cristo, que suportou, a partir dali em diante, no corpo, na alma, intensamente, a ira de Deus contra o pecado. E assim como os sacrifícios expiatórios no Antigo Testamento, na Antiga Revelação, na Velha Aliança, eram erguidos no altar para cobrir pecados e fazer expiar a culpa. Ele foi erguido na cruz para pagar completamente por todos os nossos pecados. Perceba a profundidade da frase que confessamos todo domingo à noite. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Somos então hoje redimidos, resgatados, purificados de corpo e alma desta condenação eterna. Se Cristo não enfrentasse esse tribunal, você enfrentaria o tribunal de Deus para a condenação eterna? Mas ele se antecipou por amor a você, sendo condenado por Pilatos. Diante do tribunal de Pilatos e de sua sentença, nós estávamos em Cristo. Lá nós estávamos no segundo Adão representados. Você entende? O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 53, e os versículos 4 e 5, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos curados, fomos sarados. Ele, como ovelha, não abriu a sua boca. Veja que até diante do julgamento ele fica calado. Não abre a sua boca. E tu nada dizes? És tu o Cristo? Ele responde: sim, sou. Ou seja, tu dizes. É verdade, eu sou o Cristo. Mas ele está muito calado. Por causa da transgressão do meu povo, o verso 8 diz, em Isaías: por causa da transgressão do meu povo, suas misérias, seus pecados, nossos pecados, transgressão, ele foi julgado. Amados irmãos, Cristo, ao ser castigado, sentenciado, julgado por Pilatos, ele estava sendo castigado por Deus. Isaías 53, 10 continua dizendo: todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor que governa a história, o Senhor que nos ama com amor eterno, está julgando o seu filho antes da sua morte na cruz. Um julgamento
de um inocente para livrar culpados como nós do juízo da ira de Deus. Um silêncio em um tribunal para hoje aqui você estrondar cantando hinos e salmos ao nome do Senhor, maravilhado com a sua graça abundante. Para ele foi pecados carregados, suas transgressões, suas maldições, injúrias, traições, abandono, dores, zombarias, tentações, como dissemos. Mas para você, perdão, bênção, sem medida, justificação, ser coberto com o manto da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, da inocência de Cristo. Ele hoje é o nosso refúgio, é a nossa rocha, é o nosso abrigo. E colocou um novo cântico em nossa boca. Conquistou para nós a graça e a vida eterna. Assim, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, para que hoje você pudesse viver em alegria, gratidão por tamanha salvação. A ira do julgamento de Deus que cairia sobre você foi antecipada no julgamento de Cristo sobre Pôncio Pilatos. E Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, irmãos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se fez pecado por nós, e nós fomos feitos justiça de Deus. Então, a sua morte não poderia ser de outra forma. Ele não teria que se tornar um maldito. Ele teria, melhor dizendo, que se tornar um maldito por causa da nossa maldição. Então foi lá na cruz, foi o final. A cruz de Cristo foi o final feliz do drama da nossa redenção. Coroa, cravos, peso, cãibras, zombarias, vinagre, abandono, desprezo, condenação, carregando maldição, pecados, maldição em dois sentidos. Primeiro, por ser pendurado no madeiro, a ideia daquela crucificação até peça, para não manchar a terra, crucificado. Segundo, por carregar a nossa maldição, ele foi contado entre os transgressores. Assim, amados irmãos, no tribunal de julgamento de Pôncio Pilatos, podemos nos alegrar hoje e vemos a inocência sendo trocada por culpas, pecado por perdão, ira por satisfação e condenação por salvação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Oremos. Logo após a oração, cantaremos o Salmo 121 e teremos o momento da coleta. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque Cristo foi duramente condenado, sendo inocente, para livrar culpados, não do tribunal de Pilatos, mas do teu tribunal, no juízo final, naquele grande julgamento, ó Senhor. E nós nada merecíamos, nem misericórdia merecíamos, mas foi por tua graça que recebemos a justiça,
a inocência, a santidade de Cristo. Então, que o Senhor nos dê força para enfrentarmos tentações, incredulidades, zombarias, traições, perseguições, fome, muitas vezes sede, angústias, tristezas, dores, até rejeições e abandono, até a própria morte, Senhor. Porque nós pertencemos de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao nosso fiel, amado Salvador, Jesus Cristo. Aplica, Senhor, estas verdades do padecimento do nosso Salvador durante esta semana, no nosso lar, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no respeito para com os pais, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, Senhor. Possamos estar ainda remoendo esse grande alimento da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por ter trazido consolo e salvação às nossas vidas. Nós não merecíamos, mas Cristo nos amou e morreu em nosso lugar. E que a Tua igreja nunca deixe de confessar esta grande verdade. Em nome de Cristo nós clamamos. Amém.